nesse momento, aqui no Senado, a sua candidatura, né, à presidência do Senado. Como é que o senhor avalia a expectativa dessa eleição e também quais são os seus principais, os seus propósitos aqui nessa candidatura? Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, cobrindo esse momento importante para a nossa democracia, a equipe aqui da Secretaria-Geral da Mesa, sempre muito atenciosos também, e dizer que é um dever. Depois de tudo que eu vivenciei nesses 6 anos aqui no Senado, eu que não sou candidato à reeleição, colocar o meu nome à disposição para que possamos cumprir o nosso dever constitucional. Com todo respeito a quem pensa diferente, o Senado hoje está desmoralizado perante a nação brasileira. E essa casa tem funcionários respeitados, renomados, né? É uma casa que representa a Câmara Alta, a Casa Revisora da República. Não merece, pela sua história de 200 anos, um Senado apequenado por ser subserviente aos tribunais superiores, especialmente o STF, e também ao governo do executivo atual, que é o governo Lula. O Senado precisa se levantar. E agora é oficial, né? Acabei de registrar, né, uma carta para o presidente Pacheco, também para o secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, me inscrevendo para essa eleição, que eu acho que o brasileiro vai assistir como uma final de Copa do Mundo, no sábado, dia 1º de fevereiro. Né? O meu nome está à disposição para que a gente possa travar aí pautas importantes para a nação. Se fala tanto em pacificação do Brasil, e precisamos da pacificação, mas não se move uma palha nesse sentido. A gente vê um espírito de vingança do atual governo Lula, a gente vê um espírito de revanche do Supremo Tribunal Federal, que deu frutos inimagináveis em pleno século XXI. Presos políticos que hoje nós temos no Brasil. Pessoas que não tiveram direito à defesa, ao contraditório, não tiveram seus advogados acesso aos autos. Uma vergonha o que está acontecendo com o Brasil nessas narrativas que não se sustentam em pé. Então, uma das primeiras atitudes como presidente do Senado é levar a pauta para frente da anistia. Fazer um debate e vai lá, os senadores vão colocar o dedo se vão colaborar com essa injustiça sem fim ou se vão fazer com que o Brasil volte a respeitar a nossa Constituição, porque ela não foi respeitado na questão dos atos do dia 8 de janeiro. Também vou colocar impeachment de ministro do Supremo, tem 60 guardados pelas mesas aqui das presidências que passaram e nunca o Senado teve a coragem, né, a integridade de pautar, e nós vamos pautar, né? Pode ter certeza que, de forma muito responsável, dando direito total, amplo e restrito aos ministros que, porventura, venham passar pelo processo, mas nós vamos colocar para o Senado, para a maioria decidir. Porque o clamor da sociedade, e aí não depende se é de direita, de esquerda, contra governo, a favor do governo, é crescente para que o Senado restabeleça o reequilíbrio entre os poderes. Então, eu vejo, depois de muita reflexão, de muito observar, eu vejo que esse passo o Senado precisa dar. E nada melhor do que fazer ainda dentro do ano do seu bicentenário, que termina agora em março. Então, que o Senado possa se levantar, acordar para defender a Carta Magna nossa, que está sendo vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la. Também vamos mergulhar, nos aprofundar em analisar com transparência os gastos da casa. Né? O senador Lazier Martins chegou a entrar com um decreto legislativo, fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas e daria para economizar dos quase 7 bilhões de reais do orçamento do Senado Federal para ele funcionar, daria para economizar pelo menos 500 milhões de reais, com cortes de mordomias, de privilégios, né, de regalias, e nós vamos fazer esse papel, até porque o Brasil precisa. Esse governo Lula jogou o país numa irresponsabilidade fiscal sem precedentes na história, que o brasileiro vai pagar a conta, já começando com o maior IVA do mundo, que é essa reforma tributária que
foi aprovada com meu voto contra. Então, nós vamos resgatar também com democracia. A democracia, nós vamos ver, eu acho que o momento mais forte da democracia do Senado agora, dia 1º de fevereiro. Porque os senadores vão escolher, com a população brasileira acompanhando, quem é o seu próximo presidente. Eu só acho que não é uma democracia plena, porque não tem ainda no regimento interno algo que o Davi Alcolumbre prometeu no seu discurso de posse, no ano que ele assumiu, em 2019, o voto aberto. Não temos esse instrumento da transparência ainda. Mas já está existindo uma mobilização grande na população e eu peço a você, brasileiro, que levante essa bandeira do voto aberto, né, para a gente saber, escolher, e deixa lá quem vai votar no Davi, vota, quem vai votar no... mostra quem vai votar também no Marcos Duval, quem vai mostrar no Marcos Pontes, quem vai votar em mim. É isso que a sociedade precisa dos seus representantes. Então, eu acredito e vou colocar como presidente do Senado para votar, né, também um requerimento para o voto ser aberto nas decisões da Casa. Pode ter certeza que isso também faz parte das minhas propostas. E uma delas, que também eu considero muito democrática, é que cada senador tenha o direito de colocar um projeto no plenário. Um projeto seu, mesmo que ele seja do PT, do PL, contra o governo, a favor do governo, não pode acontecer o que acontece hoje. Senta os presidentes das comissões em projetos. No plenário nem se fala. Os projetos que são de interesse aí dos poderosos vão para frente, mas os que não são de interesse da população são aprovados e os outros nem sequer são votados. Eu vou colocar os projetos no plenário e os senadores decidem com a sua consciência e o voto transparente e aberto, como deve ser. Então, estou muito esperançoso, muito feliz em cumprir meu dever, com muita fé, né, agradecendo aí a força dos brasileiros que estão nos dando o carinho, nos dando o incentivo nessa candidatura, orando. A guerra que a gente vive aqui é uma guerra espiritual, não tenho dúvida em relação a isso, né? E se Deus quiser, nós vamos ter aí um resultado profícuo, um resultado positivo para a sociedade brasileira que está participando dessa eleição, que vai decidir a vida do Senado por 2 anos. E eu espero que o Senado finalmente acorde para defender a sociedade, a nossa Constituição, a vida, a família, a ética e a liberdade. Deus abençoe, muita paz, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, pessoal.